NSC Notícias. Oferecimento Unimed Grande Florianópolis. Esse é o nosso jeito de cuidar. Boa noite. Preço da tarifa de ônibus na capital poderia ser mais barato, segundo constatação do Tribunal de Contas do Estado. Número de queimadas no oeste catarinense mais que dobrou no último mês. O ministro Sérgio Moro estará em audiência com as famílias das vítimas da tragédia do voo da Chapecoense em Brasília. E também a gente vai falar sobre a conta de luz que vai ficar mais barata, a partir de agora no NSC Notícias. E a gente abre a edição do NSC Notícias de hoje falando que quem anda de ônibus na capital sabe que o preço de R$ 4,40 pesa no bolso. E se eu disser para você que esse preço pode ficar mais barato? É uma constatação feita pelo Tribunal de Contas do Estado, que fez um pente fino no contrato do transporte público da capital. E quem tem informações para a gente é a Mayara Vieira. Boa noite, Mayara. Boa noite a todos. Os auditores do Tribunal de Contas do Estado identificaram aí 19 problemas no cumprimento do contrato firmado entre a Prefeitura de Florianópolis e o consórcio Fênix há 5 anos. Desde a falta de fiscais nos terminais, até a falta de controle sobre a arrecadação das bilheterias, até o déficit na frota previsto pelo contrato. Mas o principal problema mesmo foi aí em relação ao preço das passagens. E segundo o TCE, em 2016, a base de cálculo usada aí na tarifa foi maior do que deveria. Com isso, a passagem que fecharia em R$ 3,48 foi arredondada para R$ 3,50. Ou seja, se todo o cálculo tivesse sido feito da maneira correta, o TCE calculou que a passagem poderia ter sido até 5 centavos mais barata para o usuário. A Prefeitura de Florianópolis tem até o mês que vem para apresentar as justificativas para o TCE e depois do julgamento o tribunal pode fazer desde recomendações até determinar a revisão da tarifa. Muito obrigado, Mayara, pelas suas informações. E a polícia está investigando a morte de uma jovem que foi encontrada às margens de uma rodovia na Serra. A perícia deve indicar o que aconteceu, mas o crucial agora é identificar a vítima. Foi nas margens da BR-282, próxima à Bocaina do Sul, que o corpo foi visto por moradores da região no início da manhã. A jovem, aparentando ter entre 18 e 25 anos, foi encontrada sem documentos. Pelo que constatou a perícia, a mulher foi atropelada por um caminhão na madrugada. O inquérito policial foi aberto aqui na 2ª Delegacia de Lages para investigar esse caso. Agora a polícia tenta a identificação da jovem. A principal suspeita é que ela tenha sido vítima de um homicídio. Nada nos leva a crer que tenha ocorrido um atropelamento, afinal de contas o corpo foi encontrado de bruços à margem do acostamento, já próximo à vegetação, e segundo um levantamento lá, indica que algum carro, um caminhão provavelmente tenha passado por cima do corpo dessa feminina. O delegado aguarda ainda os laudos do IGP com a causa da morte. Nesse momento, a identificação da mulher é essencial para que a polícia consiga saber o que aconteceu na madrugada desta terça-feira. Fica a dificuldade por ser uma BR, né, uma rodovia federal. Pode ser uma jovem que seja aqui da nossa região, como também pode ser de outra localidade ou até de fora do estado. Caso alguém conheça ou tenha alguém que esteja desaparecido, procure a delegacia, ligue para o 181 ou 197 aqui, que é da nossa delegacia especializada, DIC, para nos auxiliar na identificação e tentar desvendar esse crime que ocorreu aqui na região de Bocaina do Sul. Terminou no fim da tarde de hoje o julgamento de um homem que foi acusado de matar a companheira em Jaraguá do Sul. Marcelo Cruyff foi condenado a 20 anos e 6 meses de prisão pelos crimes de feminicídio, asfixia e tentativa de ocultação de cadáver. O corpo de Andréia Campos Araújo, de 28 anos, foi encontrado enrolado em um cobertor dentro do seu carro. Ele vai cumprir pena em regime fechado. A decisão ainda cabe recurso. E você vai ver a seguir no NSC Notícias. O número de queimadas no oeste catarinense mais que dobrou no último mês. E com a estiagem, a situação crítica dos 2 rios que abastecem a região da Grande Florianópolis ainda há até desperdício. A gente volta já já.
NSC Notícias de volta. No oeste, o frio e o tempo seco criam um cenário perfeito para as queimadas. Os chamados atendidos pelos bombeiros multiplicaram do ano passado para cá. A cena mais vista dos últimos dias tem sido essa. Só no fim de semana, em menos de 4 horas, 2 chamadas. Aqui em Chapecó, os casos de queimada em vegetação deram um salto. Desde julho, os bombeiros já atenderam 83 chamados, o último nesta terça-feira. Já são quase 4 vezes mais ocorrências se compararmos com o mesmo período de 2018. E não apenas Chapecó preocupa os bombeiros. Na região de Xanxerê, quase 300 incêndios florestais registrados neste ano, a maior parte foi nos últimos 2 meses, uma média de 4 chamadas por dia. Os principais casos são pouca chuva, né? E a incidência de secas, geadas, que ocasionam o secamento desse vegetal. E aí qualquer incidência de fogo vai ocasionar um incêndio florestal. Existe o crime ambiental, se for em vegetação nativa, florestas, né, e tudo mais. E quando é em grama, terreno baldio, isso é um crime comum. Incêndios que muitas vezes poderiam ser evitados com simples atitudes. A gente recomenda, né, que as pessoas elas não usem fogo, principalmente para limpeza de terreno, que elas rocem o terreno, elas retirem esse material para que não aconteçam casos de incêndio como tem acontecido. Já na Grande Florianópolis, a situação é outra. Os principais rios que abastecem a região se encontram em níveis preocupantes, e em meio à estiagem ainda é possível encontrar flagrantes de desperdício. A cena é de doer. Litros e mais litros de água potável vazando de um reservatório da Casan em São José, uma das cidades que mais tem sofrido com a falta d'água. A companhia informou que consertou o problema na válvula de controle, mas em tempos de estiagem, cada gota faz a diferença. Já são 80 dias praticamente sem chuva. A que caiu no final de semana não foi suficiente para resolver o problema no abastecimento da Grande Florianópolis. Praticamente nada, né? O que choveu já está indo embora, né? E não reverteu o quadro, visto que o que choveu foi muito pouco. A EPAGRE faz o monitoramento dos rios para a Casan. E de acordo com o último relatório divulgado esta semana, a situação é crítica nos 2 rios que abastecem a região metropolitana. Para ter uma noção, o nível considerado normal para o rio Cubatão é de 170 centímetros de profundidade de água. De acordo com o monitoramento da EPAGRE, hoje ele está com 133 centímetros. Essa diferença, que em centímetros parece pouca, em volume de água é impressionante. Mais de 20 metros cúbicos por segundo, né? Que diferente do que abastece a Grande Florianópolis, que seria 3 metros cúbicos por segundo. Poderia atender 7 vezes a população. Apesar da abundância, o especialista alerta que o Cubatão fica no ano, em média, só 4 meses no nível normal. Em todos os outros, fica abaixo disso. Há necessidade de realizar reservação de água bruta para atender essas demandas de água no período onde os mananciais não têm condições de atender o abastecimento. E os familiares das vítimas da tragédia do voo da Chapecoense estarão em uma audiência com o ministro Sérgio Moro em Brasília. A repórter Natália Fruê tem mais informações. Familiares das vítimas com o acidente do avião da Chapecoense chegaram agora há pouco aqui no Palácio da Justiça para uma reunião com o ministro Sérgio Moro. Eles estão fazendo um apelo para que o governo brasileiro interfira e que as famílias consigam na justiça indenização por parte da companhia aérea Lamia, a dona da aeronave, a seguradora e também os governos da Bolívia e da Colômbia. É que nos últimos 2 anos, os familiares reuniram mais de 6.000 páginas de documentos que mostram que tanto a companhia aérea, a seguradora e os governos desses 2 países podem sim ser responsabilizados juridicamente pelo acidente. Só que o prazo deles termina no mês de novembro, quando o acidente completa 3 anos. De Brasília para o NSC Notícias, Natália Fruê. E fiquem ligados porque depois do intervalo a gente vai falar sobre a conta de luz que vai ficar mais barata. E também a Guarda Municipal de Balneário Camboriú prendeu um ladrão de celular após esse roubo que a gente está acompanhando na tela. O NSC Notícias volta já, não sai daí.
Já estamos de volta com o NSC Notícias e a conta de luz irá cair 9,77% para os consumidores residenciais em Santa Catarina, o que, segundo a Celesc, vai se tornar a segunda menor tarifa do país. O novo valor passa a vigorar a partir desta quinta-feira. Em Balneário Camboriú, um ladrão furtou um celular e o Thiago Toscani nos conta pra gente o que aconteceu após esse furto. Foi uma ação muito rápida. Uma moça está de pé na calçada, no centro de Balneário Camboriú, quando de repente tem o celular furtado. Toda a ação foi registrada pelas câmeras de monitoramento da Guarda Municipal. O rapaz passa bem ao lado da moça, toma o celular da mão dela e corre. Ela sai correndo atrás dele, várias pessoas ao redor percebem o furto e instantes depois aparecem 2 agentes na imagem que faziam policiamento a pé. Eles atravessam a rua correndo e em seguida conseguem prender o criminoso. O policiamento a pé, segundo o secretário de Segurança de Balneário Camboriú, aumentou a sensação de segurança na comunidade. E essa não foi a primeira vez que a combinação tecnologia versus policiamento conseguiu solucionar um crime na cidade. Mas a polícia faz um alerta: nunca reaja a um assalto ou roubo. Nesse caso, a moça saiu correndo atrás do bandido e nada aconteceu. Mas essa história poderia ter um final trágico. Obrigado, Thiago Toscani, pelas suas informações. E o NSC Notícias de hoje vai ficando por aqui. Lembrando que amanhã, bem cedinho, às 6 horas da manhã, tem o Bom Dia Santa Catarina. A todos uma boa noite e até amanhã. NSC Notícias. Oferecimento Unimed Grande Florianópolis. Esse é o nosso jeito de cuidar.